Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 5 de setembro de 2022. E a gente começa falando sobre a decisão tomada pela Cloudflare de bloquear o acesso ao fórum Kiwi Farms, famoso por ser um canal de propagação de discurso de ódio, sobretudo contra pessoas trans, muitas vezes com seus membros publicando os dados pessoais das vítimas, o que facilitaria ataques contra a vida dessas pessoas. O site que usava o serviço da Cloudflare para proteger o fórum de ataques de DDoS está fora do ar até que seu administrador encontre outro serviço para protegê-lo ou opte por publicá-lo sem qualquer serviço de mitigação de DDoS. A Cloudflare vem sofrendo uma forte pressão de vários influenciadores para deixar de proteger canais que reúnam pessoas que pregam o genocídio ou sites ligados ao cybercrime, de modo que, no final do mês passado, a empresa implementou mudanças em sua política de modo a lidar com os usos complexos que são feitos de sua plataforma. No entanto, no caso dos protestos envolvendo o Kiwi Farms, a primeira decisão foi a de não impedir o funcionamento do site. O argumento para isso, segundo o CEO Matthew Prince e sua vice-presidente de Public Policy, a Alyssa Starzak, era o de que, abre aspas, assim como a companhia telefônica não encerra sua linha se você disser coisas horríveis, racistas e fanáticas, concluímos em consulta com políticos, formuladores de políticas públicas e especialistas que desligar os serviços de segurança porque achamos que o que você publica é desprezível é a política errada, fecha aspas. Mas nesse sábado a empresa ajustou seu posicionamento decidindo bloquear o Kiwi Farms devido ao fato de que o site é uma ameaça imediata à vida humana. E o Google publicou correções emergenciais para o navegador Chrome na sexta-feira com foco em uma vulnerabilidade que está sendo explorada em ataques. Rastreada como CVE 2022-3075, a falha é causada pela insuficiência de validação de dados no Mojo, uma coleção de bibliotecas que facilita a comunicação entre diversos processos do navegador. A vulnerabilidade foi relatada por um pesquisador anônimo no dia 30 de agosto. Detalhes técnicos sobre o problema não foram publicados. E foi lançada nesse sábado uma análise do Ransomware Play, feita pelo pesquisador Chuong Dong da Universidade Georgia Tech. A ameaça, também catalogada como PlayCrypt, é recente, estando em atividade pelo menos desde o mês de julho e tendo sido usada em agosto contra uma entidade do sistema judiciário argentino na cidade de Córdoba. O pesquisador afirma que os adversários usam ferramentas como o Backdoor System BC para manter persistência no alvo, beacons do Cobalt Strike para executar táticas de pós-comprometimento, o AD-Find para coletar dados do Active Directory, o WinPEAS para escalar privilégios, o WinSCP para extrair dados e acessos via RDP e SMB para movimentação lateral. Isso sem contar os múltiplos scripts em PowerShell customizados pelo atacante para execução de diversas funções. A ameaça também conta com mecanismos de ofuscação para dificultar a sua análise e criptografa os arquivos por meio de um sistema híbrido de criptografia baseado nos algoritmos RSA e AES. O grupo anexa a extensão .play aos arquivos criptografados e sua nota de resgate inclui apenas a palavra play e o endereço de e-mail para comunicação com os operadores da ameaça. E uma pesquisa da Trend Micro publicada na última sexta-feira identificou uma relação entre o malware Bumblebee e a ameaça Bookworm, conjecturando que a primeira poderia ser uma versão refatorada da segunda. O Bumblebee é um loader modular que também tem funcionalidades de backdoor e que é implementado com duas porções, uma servidor e a outra cliente. Como é comum nesses casos, uma vez que o cliente é instalado no computador-alvo, os adversários conseguem tomar o controle da máquina através do módulo do servidor. A arquitetura do cliente é dividida em camadas, sendo a primeira um executável legítimo desenvolvido pela empresa SoftForum, seguida por uma DLL e um outro binário. O executável é abusado para carregar a DLL do malware no sistema como se essa fosse a DLL legítima, de modo a iniciar a próxima fase de infecção. Nessa, o outro binário é executado pela DLL e permite aos adversários realizar diferentes ações, como estabelecer persistência, baixar
baixar outros módulos e deletar arquivos, dentre outros. A comunicação com o servidor é feita por meio do protocolo HTTP, de modo a enviar os dados coletados e esperar por instruções dos adversários. Segundo a Trend Micro, a estrutura modular e o comportamento da ameaça são muito similares ao Bookworm, um malware identificado em 2015 pela Palo Alto Networks. E o trojan bancário SharkBot voltou a ser distribuído por meio da Google Play Store, dessa vez se disfarçando de antivírus ou de um daqueles apps que prometem limpar itens desnecessários no smartphone. Segundo os pesquisadores Alberto Segura e Mike Stockel da Fox IT, abre aspas, a nova versão do dropper da ameaça não depende de permissões de acessibilidade para executar automaticamente a instalação do SharkBot, mas persuade a vítima a instalar o malware como uma atualização falsa para que o antivírus permaneça protegido contra ameaças. Fecha aspas. Os aplicativos que estão carregando a ameaça são o Mr. Phone Cleaner e o Killhave Mobile Security, os quais já contam com mais de 60 mil instalações na Espanha, Austrália, Polônia, Alemanha, Estados Unidos e Áustria. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham uma ótima semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.